Será que daqui a 1000 anos os seres humanos poderão viver 150 ou até 200 anos? Fica aqui no vídeo e vamos descobrir. Como é a vida hoje? Hoje, em 2026, a expectativa de vida de muitos lugares está na faixa dos 70 a 80 anos. Mas por que o nosso corpo envelhece? Com o passar dos anos, o nosso corpo vai perdendo a capacidade de se reparar completamente. A pele muda, os músculos perdem a força, os órgãos vão ficando menos eficientes e o corpo começa a ter dificuldade para se recuperar. E com o envelhecimento, também aumenta o risco de várias doenças. Mas agora imagina se, em 3026, tudo isso pudesse ser diferente. Imagine viver 200 anos. Você nasce em 3026. Aos 20 anos, você começa a sua vida adulta. Aos 50, ainda pode ser considerado relativamente jovem. Aos 80, talvez esteja começando uma nova carreira. Aos 100 anos, você ainda poderia viajar, estudar e aprender coisas novas. E aos 150 anos, quantas coisas você teria vivido? Talvez você tivesse conhecido várias gerações da sua própria família, filhos, netos, bisnetos, trinetos, até gerações que ainda mais distantes. Uma vida de 150 ou 200 anos poderia mudar completamente a maneira como enxergamos o tempo. Mas como isso seria possível? Agora vem a grande pergunta: como a medicina conseguiu fazer uma pessoa viver tanto tempo com a saúde? Para chegar aos 150 ou 200 anos, não bastaria simplesmente tratar doenças. A medicina teria que aprender a reparar o próprio corpo. Talvez os médicos do futuro consigam reparar células danificadas, recuperar tecidos e fazer algumas partes do nosso corpo se regenerarem. Células de regeneração. Hoje nosso corpo já consegue reparar alguns danos sozinhos. O problema é que essa capacidade vai diminuindo com o tempo. Agora imagina assim, em 3026 a ciência conseguisse ajudar o corpo a se recuperar com essa capacidade. Talvez, se fosse possível, reparar as células danificadas, regenerar tecidos e até recuperar partes de órgãos que foram prejudicados pelo envelhecimento. Se isso realmente fosse possível, o envelhecimento poderia ser muito diferente do que conhecemos hoje. E os órgãos? Mas e quando um órgão estivesse velho demais ou danificado? Imagine uma pessoa de 170 anos, com um coração que já não está funcionando bem. Em vez de simplesmente aceitar que o órgão envelheceu, os médicos do futuro poderiam substituí-lo, né? E talvez esse órgão pudesse ser produzido especificamente para aquela pessoa, usando suas próprias células. Ou, quem sabe, a medicina consiga fazer o próprio órgão se regenerar. Um coração recuperando as células danificadas, um fígado regenerando partes perdidas, tecidos sendo reparados. E o cérebro? Mas existe um problema ainda maior, o cérebro. Porque não adianta o corpo conseguir viver 200 anos se o cérebro não conseguir acompanhar. A medicina teria que descobrir maneiras muito melhores de proteger a memória, prevenir doenças neurológicas e manter o cérebro funcionando por muito mais tempo. É aqui que entra a outra tecnologia que pode mudar completamente o futuro. E a inteligência artificial e os robôs? A inteligência artificial. Imagina um IA capaz de analisar informações do seu corpo inteiro e encontrar sinais de uma doença antes mesmo de perceber que está doente. Ela poderia ajudar os médicos a encontrar problemas mais cedo e criar tratamentos de cada vez mais personalizados. E os robôs também poderiam trazer parte dessa medicina. Imagine robôs trabalhando em laboratórios realizando tarefas extremamente precisas ou ajudando os médicos durante os procedimentos. E em 3026, talvez a tecnologia não esteja apenas ao nosso redor. Ela pode estar trabalhando diretamente para manter o nosso corpo saudável. Se as pessoas vivessem 200 anos, a sociedade mudaria. Só que existem coisas interessantes. Se as pessoas realmente pudessem viver 150 ou 200 anos,
Não seria apenas o nosso corpo que mudaria. A sociedade inteira teria que mudar. As pessoas poderiam ter várias profissões durante a vida. A escola poderia ter completamente diferente. A aposentadoria talvez não funcionasse mais como funciona hoje. Até a nossa maneira de enxergar o tempo poderia mudar, né, gente? Aqui então você pode perceber que mudaria tudo, né? Viver 200 anos, viver 70, 100 anos já é muita coisa, né? Imagina ter saúde lá, né? E tudo. O lado misterioso, né? Mas seria que viver 200 anos seria realmente uma coisa boa? E se apenas algumas pessoas tivessem acesso a essas tecnologias, será que isso não criaria uma desigualdade enorme? E se existisse uma pergunta ainda mais profunda? Se pudéssemos viver 200 anos, será que enxergaríamos a vida da mesma forma ou enxergaríamos o hoje? O final, a pergunta para o público, para vocês. Então, será que em 3026 os seres humanos poderão viver 150 ou até 200 anos? A verdade é que nós não sabemos. Talvez a ciência consiga fazer isso. Talvez descubra algo ainda mais impressionante. Ou talvez existam limites para o corpo humano que nós ainda nem conhecemos. Mas uma coisa é fascinante. Hoje nós ainda estamos começando a entender o envelhecimento. Daqui a 1000 anos, talvez a medicina lide os problemas que enfrentamos hoje da mesma forma. E nós olhamos para algumas doenças há 1000 anos atrás. Agora eu quero saber de você. Se você pudesse viver 200 anos com saúde, você escolheria viver tudo isso? Comenta aqui embaixo.